Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso primeiro estudo do guia Ouvindo a Voz de Deus. Esse estudo é muito bom, muito interessante, para a gente realmente ouvir a voz de Deus e ver o que Ele quer nos mostrar, o que Ele quer nos ensinar. E o nosso primeiro tema é a Bíblia Sagrada, o estudo 1, a Bíblia Sagrada. Antes de iniciar a leitura da Bíblia, vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor meu Deus, obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que escutar este estudo aqui, Senhor, que participar. Que o Senhor mande o teu Espírito Santo para que possamos compreender a tua palavra. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas fale inspirado pelo teu Santo Espírito. Tudo isso eu te peço, não em meu nome, mas no nome de Jesus. Amém. A Bíblia Sagrada. Que livro maravilhoso e fantástico, não é? A gente vê de Gênesis a Apocalipse o cuidado e o amor de Deus por nós através dessas páginas aqui. A Bíblia, na verdade, ela é como uma biblioteca. Tem 66 livros, escritos por mais de 40 autores, num período longo, assim, de cerca de 1.600 anos. Então, quando vemos isso, percebemos o cuidado de Deus em conservar a Bíblia para que nós pudéssemos estudá-la, para que nós pudéssemos tê-la hoje. Porque tem muito tempo que essa Bíblia foi escrita e muitos autores escreveram em tempos diferentes, pessoas diferentes, de capacidades intelectuais diferentes. E foi unindo tudo e formou o que a gente tem hoje, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, vamos começar aqui. A primeira pergunta diz assim: como Jesus considerava a Bíblia? Está em João, capítulo 17, versículo 17. Que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como Jesus considerava a palavra de Deus? A verdade. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, tudo que está aqui é a verdade que Deus quer nos ensinar. É o que Ele espera que nós aprendamos e coloquemos em prática em nossa vida. Então, Deus deixou a palavra dele como a verdade para nós. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. E sem ela nós andamos nas trevas, porque a Bíblia é luz que ilumina nossos caminhos, que nos mostra por onde devemos andar, o que devemos fazer e como seguir. Então, a palavra de Deus é a verdade. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece a verdade, ela te liberta. Te liberta da escravidão do pecado, te liberta do peso, de tudo que você carrega, achando que não tem perdão, que não tem salvação. A verdade te liberta de carregar toda essa culpa, porque Jesus carregou os nossos pecados por nós. Jesus sofreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, a palavra de Deus nos mostra o caminho da verdade, né? O caminho a seguir. Pergunta número 2, que diz assim: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Está em Atos, capítulo 8, versículos 26 ao 31, que diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Eles leem e não entendem porque precisa de alguém que possa explicar, alguém que possa dizer o que está dizendo ali, mostrar através da Bíblia a interpretação. Então, muitos leem e não entendem porque precisa de alguém para explicar. Simples assim. Então, muitas vezes nós não entendemos, tem coisas que são difíceis para entender, que são complicadas, e sozinhos não conseguimos. Claro que precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos dar compreensão e entendimento, mas muitas vezes também precisamos de um instrutor bíblico para nos explicar, para nos dizer o que aquilo realmente quer dizer, para ajudar a clarear nossa mente para entender a palavra de Deus.
E existem algumas passagens da Bíblia que nós não vamos compreender totalmente. Tem coisa que é mistério de Deus. E a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós, porém as ocultas pertencem a Deus. Então não cabe a nós tentar desvendar os mistérios de Deus. O que a gente consegue entender à luz da Bíblia, explicado assim, bem explicadinho, beleza. Mas e o que a gente não consegue entender? Eu não vou tentar entender os mistérios de Deus. Já fiquei pensando algumas vezes, isso aqui é muito difícil de entender, eu queria entender. Mas hoje em dia eu penso assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus isso que eu não entendo. Então eu prefiro não ficar tentando especular coisas que não estão explicadas, tentando entender o que não dá para entender sozinha, que só Deus entende, entendeu? Então tem coisas que a gente não vai entender aqui nessa terra, só através de Deus. Só quando chegarmos no céu, podemos perguntar para Deus o que significa e Ele vai nos explicar. Não cabe a mim, não cabe a você entender os mistérios de Deus. Não dá pra gente querer saber mais do que Deus. Deus é todo-poderoso, é Deus que sabe tudo. Nossa mente finita não é capaz de entender os mistérios de Deus. Terceira pergunta. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28, 10. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, para a gente entender a palavra de Deus, a gente tem que buscar um pouco aqui e um pouco ali. Procurar textos sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, para que a gente possa ter uma compreensão correta e inteira daquilo ali. Não dá para pegar um texto fora do contexto e fazer dele um pretexto para dizer que é o que a gente diz. Não é assim. Vou pegar um versículo aqui isolado e falar que Deus está querendo dizer isso. Não, isso aqui é a minha própria interpretação. Por isso que existem muitas religiões, muitas crenças, porque as pessoas pegam versículos isolados, pegam textos isolados sobre um tema e dizem que é o que Deus quer dizer. Adaptam a Bíblia de acordo com o que eles querem que ela diga e não realmente com o que Deus está querendo dizer. Então a gente tem que conhecer a verdade para que ela possa nos libertar. Então conhecer como? Estudando a Bíblia, toda a Bíblia. Agora a pergunta de número 4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, quando Jesus disse isso, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, que elas davam testemunho de Jesus, ou seja, elas apontavam para Jesus que viria. Então, o Antigo Testamento dava testemunho de Jesus, testificava dele. E assim como toda a Bíblia testifica de Jesus para nós, e ela nos mostra o caminho da vida eterna, que é através de aceitar o sacrifício de Jesus. Através da salvação de Jesus, nós teremos a vida eterna. Então, a Bíblia testifica de Jesus, mostra quem é Jesus e nos aponta o caminho para a salvação e para a vida eterna. Pergunta de número 5. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? João 16, 13. Que diz assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciar a vocês o que está por vir. E agora João 8,32, que diz assim: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, o Espírito Santo nos guia através de toda a verdade, nos mostra como devemos entender aquilo, nos mostra o que a Bíblia está querendo dizer. O Espírito Santo é que nos ilumina a mente para que a gente possa compreender a palavra de Deus verdadeiramente. E quando a gente compreende essa verdade, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente se liberta do pecado, se liberta da escravidão do pecado, se liberta do que os outros dizem. A gente acredita na palavra de Deus, que ela realmente é o nosso guia de fé e prática. É ela que nós devemos seguir. É a palavra de Deus que testifica de Jesus. Próxima pergunta. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Está em
2 Pedro 1:21. Que diz assim: pois jamais profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia não foi escrita por vontade própria. Eu quero escrever isso aqui, vai ser a palavra de Deus. Não, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atuava na mente dessas pessoas, ou apareciam anjos para essas pessoas, ou através de sonhos. Então, houveram muitas formas desses homens serem inspirados para escrever a palavra de Deus. Não foi uma coisa aleatória, tipo, eu quero escrever isso aqui vai ser a palavra de Deus. Não. É Deus que manda, não é por vontade própria. É o Espírito de Deus que guiaram as pessoas a escrever a palavra de Deus. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Não é só o Novo Testamento, não é só o Antigo Testamento, não é só o que eu quero dizer que é inspirado por Deus. Então, toda a escritura, tudo é inspirado por Deus. E Deus deixou para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, a palavra de Deus serve para tudo isso. E ela é toda inspirada por Deus. Pela leitura da palavra de Deus, o caráter transformado, pessoas que você acha que não tem jeito. Quando você acha que uma pessoa não tem jeito, Deus vê jeito para aquela pessoa. Então, através do estudo da palavra de Deus, através de colocar em prática esses ensinos, nosso caráter é transformado, nos tornamos pessoas melhores. E as pessoas muitas vezes acham que alguém não tem jeito, a gente julga as pessoas e fala assim, aquele ali não tem jeito. Mas Deus vê jeito para aquela pessoa, Deus vê jeito para a vida daquela pessoa. E a palavra de Deus e o Espírito Santo guia essa pessoa para que ela possa ser transformada na pessoa que Deus quer que ela seja, na pessoa que Deus quer usar para a sua obra. Agora a pergunta de número 8. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Será que teve alguma parte da Bíblia que não foi escrita por homens inspirados por Deus? Está em Êxodo 31:18. Que diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, as tábuas dos 10 mandamentos foram escritas pelo dedo de Deus. Não foi escrito por homens inspirados por Deus. Deus mesmo escreveu. Imagina o cuidado de Deus ao escrever essa lei dos 10 mandamentos com seu próprio dedo. É uma coisa assim tão especial que Deus mesmo escreveu e entregou para Moisés essas tábuas, né? 9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será que alguém pode mudar a Bíblia do jeito que ele quer? Isso aqui não acho que está legal, vou colocar outra coisa no lugar. Será que alguém pode fazer isso? Vamos ver, está em Malaquias 3:6. Que diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, ó descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, Deus não muda. Deus não muda, então sua palavra também não muda. E o próximo versículo, que é Apocalipse 22:18 e 19. Que diz assim: declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Então, ninguém está autorizado a alterar a palavra de Deus, ninguém está autorizado a tirar nada que está escrito aqui. Ninguém está autorizado a colocar nada na palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Deus não muda e sua palavra também não muda. Se alguém mudar, Deus vai acrescentar os flagelos escritos neste livro, que é a Bíblia, as pragas que virão, as consequências que virão, o lago de fogo e enxofre. Então, se alguém mudar a palavra de Deus, tudo isso será acrescentado na vida dessa pessoa. E também será tirado a sua parte na cidade santa. Então, não terão lugar na cidade santa que Deus foi preparar para nós morarmos um dia. Como são chamados os que praticam os ensinos bíblicos? João 13:17.
Diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, quando você conhece a palavra de Deus e pratica, você é feliz, você é bem-aventurado. Em outras traduções diz bem-aventurados os que praticam. Então, bem-aventurados, felizes, se você praticar o que você conhece da palavra de Deus. E mais um versículo que é Tiago 1:22. Tiago 1:22, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não adianta você ir na igreja e ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. Não adianta você estar lá na igreja todo dia que tem culto e não praticar o que Deus está dizendo para você. Se você apenas aprende, se você apenas ouve e não pratica, não serve de nada para a sua vida. Do que adianta você comprar um objeto super útil, por exemplo, um liquidificador. E aí quando você for fazer um suco, você fazer na mão porque você não quer usar, porque tudo bem, ele tem que ficar ali bonitinho. Você sabe que você tem um liquidificador, ele é útil, mas você não usa. Então não adianta de nada para você. Assim é a palavra de Deus. Se você conhece e não coloca em prática, ela não vai mudar nada em sua vida e não vai adiantar de nada conhecer. Temos que praticar, não só ouvir. Sem Deus e sem o conhecimento da sua palavra, o ser humano está perdido e desorientado. Então nós precisamos seguir as orientações de Deus. Precisamos conhecer toda a verdade. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Deus inspirou homens a escreverem essas palavras para nós. Ela foi preservada durante muitos anos para que hoje nós tivéssemos toda essa palavra de Deus aqui para a gente ler ou estudar, aprender e colocar em prática. E ela é capaz de transformar a nossa vida se nós permitirmos que ela transforme, se nós permitirmos que o Espírito Santo venha nos moldar, nos transformar em pessoas melhores. Então, através do estudo da palavra de Deus, muitas pessoas são transformadas e pessoas que nós achamos que não tem jeito, mudam e transformam para a honra e glória de Deus. Essa é a maravilha da palavra de Deus. A palavra de Deus é incrível. E eu convido você a cada dia estar estudando essa palavra. Eu vou estar postando mais vídeos desse aqui, mais estudos bíblicos, porque nós temos esse guia aqui e ele tem muitas lições. Então eu estarei postando outras lições para que possamos aprender e colocar em prática a palavra de Deus. E se você gostou desse estudo, eu espero que você compartilhe para que outras pessoas possam ouvir e aprender mais da palavra de Deus. Então que Jesus abençoe a sua vida a cada dia. Vamos fazer uma oração para finalizar? Oremos. Senhor Deus, obrigada por este estudo aqui, obrigada porque o Senhor deixou a sua palavra para que ela servisse de guia para nós, para que ela fosse uma luz para iluminar nossos caminhos, nossos passos, para que possamos ser pessoas cada dia melhores e transformadas de acordo com a tua palavra. Obrigada por tudo isso que o Senhor faz em nossas vidas, obrigada pelo seu amor e pela sua misericórdia. E que o Senhor venha perdoar os meus pecados, se eu fiz algo, falei algo que não agradou a ti, mas que o Senhor venha me transformar a cada dia. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Um beijo para você, que Jesus te abençoe e até o próximo estudo.